Está no ar o Se Liga Diversidade, direto da ETA Nelson Barbalho. Eu sou Pedro Victor, do terceiro ano de RTI. Eu sou Carla Lima, do segundo módulo do curso de Rádio, TV e Internet. E o Se Liga Diversidade tem a parceria da TV Pernambuco. Esse programa vai trazer para você uma pesquisa sobre o surgimento e a evolução da rede estadual de ensino em Caruaru. E a partir dessa pesquisa surgiu um documento audiovisual realizado pelos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Vamos exibir daqui a pouco. Pedro, você participou desse trabalho? Sim, isso mesmo. Juntamente com Riquelme, Matheus, Valmer, Pedro Vinícius e Gustavo, foram cerca de 6 meses de pesquisa, também junto com a coordenação do nosso professor Luiz Carlos. O Colégio Estadual Vicente Monteiro é o mais antigo de Caruaru, completando 130 anos. Veja esta imagem da inauguração da escola em 1944, pelo então prefeito da cidade, Neco Afonso, e a população. E nesta outra imagem, aluno de uma turma do primário em 1956, junto com as professoras Eunice Medeiros, Alzira Menezes e Diva Julião Chagas, a primeira professora diplomada em Educação Física no interior de Pernambuco, e, claro, Luísa Belmiro, também conhecida como professora Sinhazinha. A Vicente Monteiro funcionou inicialmente como um grupo escolar na Praça do Rosário. Em 1945, o prédio passou a funcionar ao lado da Praça da Criança, aonde está hoje. Vamos ver a primeira parte do documentário que mostra o surgimento dos primeiros colégios de Caruaru em ordem cronológica. Vicente Monteiro, em 1944, Miguel de Lima Valverde, do Vassoural, em 1956, que funcionou inicialmente como Colégio Técnico e Industrial, e o Felisberto de Carvalho em 1960. Confira. Muito prazer, pessoal. Sou Riquelme e estarei falando um pouco sobre a educação. Com os anos, a educação foi surgindo. Novas escolas e novos professores foram aparecendo. Mais pessoas educadas e alfabetizadas. Agora as escolas públicas começaram a dar ensino de graça para as crianças. Como essa história foi passada em Caruaru? Estamos na Princesinha do Agreste, a cidade de Caruaru, a capital do forró. E aqui vamos contar como surgiu a rede do estado. Acompanhe conosco. Era em Professor Vicente Monteiro, que hoje é considerada a escola mais antiga de Caruaru. Estamos agora visitando a Escola Vicente Monteiro e vamos contar um pouco de sua história. E nós vamos falar agora um pouquinho com a gestora Giane e assistente Francinete. Giane, conte-me um pouco sobre a história da escola. Então, através de uma pesquisa que nós fizemos, institucional, em 2018, nós acabamos coletando alguns dados sobre a história era em Professor Vicente Monteiro. A princípio, o prédio se localizava lá na Praça do Rosário e levava apenas o nome de Grupo Escolar Estadual. E com o falecimento de Joaquim Nabuco, à época, então esse grupo escolar passou a se chamar Grupo Escolar Joaquim Nabuco. Em 1945, veio transferido para aqui, para a localização da Rua Júlio de Melo, ao lado da Praça da Criança. É uma escola que tem uma localização bem estratégica e bem central. Então, a partir de 1945, ela passou a funcionar onde funciona até hoje. O ano que vem, ela faz 130 anos. Muito bem. Quais foram os momentos mais marcantes sobre essa trajetória até hoje que você convive aqui no colégio? Eu acho até ousado, né, falar sobre a trajetória de uma escola de centenária. E nós já recebemos assim, inúmeros projetos a nível de estado. Nós já recebemos visitas como a padroeira da cidade, com celebrações juntamente com toda a comunidade escolar. Recebemos a tocha olímpica, recebemos programas de governo. E ao longo desse tempo, a última mudança no sentido de modalidade educacional foi em 2018, quando nós nos tornamos escola de referência. Saímos da modalidade de ensino regular e passamos a ofertar o ensino integral.
Francilete, como você descreveria o trabalho diário da escola? Veja só, a nossa essência vem do Vicente Monteiro, a origem, o professor Vicente Monteiro, a escola leva esse nome justamente pela importância dele na sociedade naquela época, da filantropia, da ajuda à comunidade, de estar sempre estendendo a mão, ajudar o outro até a questão de saúde, acesso à educação. Então nós, na Vicente Monteiro, sempre também levamos essa essência do professor Vicente Monteiro. Então a gente tem essa questão do acolhimento, a gente dá de fato a importância e valorizar as habilidades dos nossos estudantes. Então a gente não monta um esquema assim, algo pronto para o nosso estudante. O estudante ele vem para a nossa escola e aqui a gente valoriza as habilidades. Então a gente fortalece o conhecimento, a gente aprofunda o que ele precisa ser aprofundado para ir para o mercado de trabalho, para a universidade, para fazer a diferença na sociedade. Mas a gente não pode esquecer desse lado humano, que o professor Vicente Monteiro, ele nos ensinou a isso, a questão de ajudar o próximo, de acolher, toda a comunidade, então independente da habilidade ou do conhecimento que ele vem, a gente sempre valoriza isso nele. Obrigado, Felipe. A escola Dom Miguel de Lima Valverde foi inaugurada em 31 de janeiro de 1956, sob o governo de Cordeiro de Farias. Inicialmente chamada Escola Artesanal Dom Miguel de Lima Valverde, iniciou suas atividades oferecendo cursos como marcenaria, mecânica, serralharia, entre outros ofícios manuais. A Escola Felisberto, fundada em 1960, surgiu da necessidade de atender a uma demanda crescente por ensino, em um período em que a educação pública ainda estava em desenvolvimento. Já a Escola Maria Auxiliadora Liberato abriu suas portas em 25 de março de 1985. Foi criada para atender a crescente demanda pelo ensino médio no bairro das Rendeiras, começando em espaço provisório até que fosse construído o prédio definitivo. Vamos a um intervalo bem rápido. Daqui a pouco tem mais sobre a história dos colégios estaduais de Caruaru. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos técnico de rádio, TV e internet e produção de áudio e vídeo, da Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. Voltamos a falar da história da Rede Estadual de Ensino em Caruaru. E claro, não podemos deixar de falar do nosso Colégio Estadual de Caruaru, como é chamado até hoje, mesmo depois de ser transformado na ETE Nelson Barbalho. Tem um histórico de destaque nos esportes. Veja as imagens dos troféus obtidos ao longo da trajetória. De escola de formação no magistério à escola de referência, em 2021 passou a ser uma escola técnica, a única estadual de Pernambuco, com formação em comunicação e a única do Brasil a ter uma parceria com uma TV aberta, a TV Pernambuco. Agora vamos trazer a segunda parte do documentário que mostra também o Colégio Nicanor Souto Maior, no bairro Indianópolis, fundado em 1976. O Colégio Nicanor surgiu a partir de um pedido feito pelo prefeito da Cultura, Anastácio Rodrigues, em 1971 ao governo do estado. Inaugurado em 1976, o Nicanor funcionou provisoriamente no Colégio Mário Sete, no Vassoural. Chegamos agora aqui na Escola Estadual Nelson Barbalho, a recente ETE-NB. Vamos contar um pouco dessa história da escola? Vamos lá? Essa escola foi inaugurada em 1968, no governo Cito Sampaio. Várias mudanças e várias histórias. Aqui nessa escola, onde quando começou o ensino, era conhecido dois cursos, o Estudos Gerais e o Magistério. Muitas pessoas que aqui estudaram fizeram um curso de Magistério ou de Estudos Gerais, que era como se fosse a licenciatura de hoje, para sairmos daqui aprovados como professores. Em 1996, depois de algumas reformas da lei, esses cursos deixaram de existir. Em 2021, a Escola Estadual Nelson Barbalho se tornou a ETE Nelson Barbalho. Nessa escola não só se passaram cursos
mas também programas para ajudar pessoas que precisavam. Entre elas, algumas histórias de programas para ajudar surdos e cegos. Estamos aqui com o seu João Carlos, né, João Carlos? Ele foi estudante aqui da Nelson Barbalho há um tempo atrás. O senhor estudava então na época que era magistério, é isso? Magistério, justamente. Os primeiros magistérios que aconteceu aqui, eu fui das primeiras turmas, certo? E antes eu estava estudando o básico, aí logo no próximo ano seguinte começou o magistério. Aí eu continuei, fiz o magistério aqui. Era só um turno só, era à noite que eu estudava, certo? Durante o dia eu trabalhava e à noite eu estudava aqui o magistério. Entendi. Hoje a gente estuda aqui o dia todo, né? Então, como o senhor falou, tem uma mudança de horário, né? Naquela época tinha essas coisas assim de ser o dia todo ou não? Não. Naquela época só a gente fazia os estágios, né? Em várias escolas. Aqui mesmo eu fiz estágio aqui, fiz na Irmã Sônia. Em outras escolas também eu fiz estágio do magistério, só que trabalhando com criança. Hoje a GRE, ela mostra que o nosso colégio é um colégio de bom percentual de ensino. Naquela época que o senhor estudava aqui, ele também era bom para o ensino para os alunos? Sempre foi. Antigamente era só conhecido como colégio estadual. Foi uma das escolas assim que era bem conceituado, que é bem conceituado aqui em Caruaru, né? Colégio estadual. E graças a Deus tive bons professores, certo? Tive uma boa administração aqui na época e até hoje também continua assim, um dos melhores colégios. Pois tá bom, senhor João Carlos. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista com a gente. Escola Estadual de Caruaru. Foi a primeira escola que eu trabalhei na cidade de Caruaru. Tive a alegria de trabalhar como professor do curso normal médio, que era o antigo magistério. E hoje retorno à escola trabalhando em outra realidade, né? Quando a escola passa a ser ETE Nelson Barbalho, e trabalhando no curso de produção de áudio e vídeo, tenho a alegria de ver os projetos sendo atualizados e comemorando ao mesmo tempo também 30 anos de carreira. Chegamos na escola Nicanor Souto Maior e vamos mostrar aqui para vocês a história completa desse belíssimo colégio que tem uma brilhante história aqui em nossa cidade de Caruaru. Acompanhe conosco! Nicanor Souto Maior foi um advogado criminalista e civil, nascido em Caruaru, Pernambuco, antes de se tornar uma figura renomada na área jurídica de sua cidade natal. Ele trabalhou como oficial alfaiate. Sua carreira e vida são lembradas e celebradas em Caruaru. Prova disso é que a escola de referência ensino médio Aeren, local onde foi batizada em sua homenagem. No dia 19 de janeiro de 1971, o governador Nilo Coelho, atendendo à solicitação do então prefeito Anastácio Rodrigues, assinou o decreto criando o Colégio Estadual Nicanor Souto Maior em Caruaru. O educandário foi inaugurado em 9 de março de 1971, começando a funcionar provisoriamente o prédio do grupo escolar Mário Serra, no bairro Indianópolis, com a primeira e segunda série, do primeiro ciclo do primeiro ano e segundo ciclo. O Colégio Nicanor atualmente adota o ensino médio integral, trazendo aos alunos ensinos de matérias comuns e eletivas. O colégio é conhecido por sua alta qualidade de ensino e educação dos alunos. Também professores que trabalham há anos em sala de aula, criando um relacionamento achegado aos alunos e fazendo um papel importante para a sociedade de Caruaru. Estamos aqui com a gestora do colégio, Patrícia Aroeira. Prazer, Patrícia. Prazer é meu, viu? Patrícia, conte um pouco de sua história trabalhando aqui no colégio. Eu cheguei para trabalhar aqui no colégio em 2002. O colégio já tinha o quê? 40 anos, né? Que ele é de 1971. Aí cheguei para trabalhar, fui convidada para assumir a secretaria da escola. O gestor da época era o professor Edivaldo Brito. Eu acho que todo mundo conhece, né? Professor de matemática aqui da região, de várias escolas particulares. E esse pessoal de matemática sempre teve uma raiz muito forte aqui na escola. E às vezes eu acho bem incrível assim, porque assim, como matemática é tão forte na escola,
porque vários professores de matemática importantes passaram aqui pela escola, então todos eles saíram deixando um pouquinho. E a gente tem, eu acho tão engraçado, porque não sei se é chama, não sei o que é, mas sempre os professores de matemática daqui foram de excelência, entendeu? E hoje a gente está com 3 professores de matemática também muito bons. Não diferenciando de português. Português também, professores maravilhosos, né? Com montagem de peças teatrais, com livros escritos pelos alunos. A gente chega na biblioteca da escola, a gente tem professora de português, em que os meninos confeccionaram um livro, teve tarde de autógrafo e tudo mais, né? Mas assim, a gente sempre teve a primazia de excelentes professores. Muito bem. Falando na questão de professores, quais foram os principais desafios até hoje? Olha, hoje o principal desafio é o professor em sala de aula, né? Porque a gente está aí no momento, o professor tem uma licença médica, aí fica aquela lacuna, esperando os trâmites burocráticos para poder chegar uma pessoa para substituir. A gente agora está com um professor afastado 90 dias. Já faz 15 que ele está afastado. E essa está sendo a dificuldade. Eu acredito que não é só uma dificuldade minha. Não. Enquanto Nicanor, não. Minha, quando eu falo, minha enquanto gestão à frente do Nicanor. Mas eu acredito que de vários gestores. Tá certo? Porque o professor adoece, né? E são coisas que você não pode prever. Né? Quando é uma coisa assim, programada, planejada, né? Uma licença-prêmio que o professor quer, aí a gente já entra em contrato com a regional, essa programação é feita 6 meses antes, é diferente. Mas você ficar doente, você sai daqui bom, amanhece doente no outro dia, né? Aí chega aqui com a licença pra gente de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e a gente não tem o substituto. Essa hoje em dia está sendo a maior dificuldade, eu acredito, não só minha, mas de várias das escolas. Muito bom, gestora Patrícia. Nesses tempos, quais foram as principais mudanças no ensino atualmente hoje? A gente tem aqui uma equipe de professores excelente. O trabalho deles é de primazia. Não tem um que eu diga a você, não, fulano é assim, não tem. São professores dedicados ao trabalho, tá certo? E eles fazem tudo com muita boa vontade, né? Com muito compromisso, né? Com muita dedicação. E os trabalhos estão sendo feitos, né? A culminância dos projetos, né? Porque ele começa a trabalhar e a gente chega no fim, a gente tem aquela culminância daquele trabalho do professor que é informado a gente logo no começo do ano, né? Na primeira e na segunda semana, a gente já pergunta ao professor qual é o seu projeto que você vai desenvolver esse ano, professor, o que é que o senhor precisa de material, o que é que o senhor quer, para a gente também se programar e a gente, enquanto gestão, dar suporte, né? Porque a escola funciona sem gestor, mas a escola não funciona sem professor e sem aluno, não. Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer a sua participação na nossa breve entrevista, viu? Se você quiser falar um pouco, agradecer, fique à vontade. Não, agradecer a vocês. Claro, né? A gente se sente honrado, né? Porque é uma escola que, quando vocês vão ver aí no relato que eu mandei para vocês, a gente está aqui desde 1971, né? Se vocês passearem pelo prédio da escola, vocês vão ver que é um prédio bem conservado, tá certo? É uma escola que tem nome na cidade, né? O Nicanor Souto Maior, fundado em 1976, até hoje é responsável pela educação e ensino de muitos jovens de Caruaru. Várias e várias e várias pessoas, né, que hoje se destacam no cenário nacional e às vezes até internacional, né? Já passaram por aqui. A gente tem aluno que
foi correspondente que é correspondente da ONU. A gente tem aluno, tem políticos, a gente tem vários professores vários professores que voltaram a trabalhar com a gente, né? Saíram daqui, se formaram e voltaram para a escola. A gente tem em média uns 5 professores que se formaram, terminaram o ensino médio com a gente e que voltam. Tem aqueles que morrem de voltar, mas não apareceu uma vaguinha, não. Mas eu vivo sempre ajeitando um ou outro para voltar, porque para a escola é um orgulho, né? Quando o professor terminou na escola e gosta de voltar, né? E só agradecer o interesse de vocês pela escola. Pena que vocês são do nosso Barbalho. Se quisessem ter vindo para cá, eu tenho certeza também que tinham amado. Atualmente, temos um IDEB de 5,37 e não mediando esforços para alcançar mais. Já a Escola Elisete Lopes foi fundada em 1982 no bairro Caiucá, que junto com o Colégio Professor Lisboa recebe alunos de vários bairros vizinhos. A nossa escola ela vai completar 44 anos agora, no mês de março. Ela tem 1.300 estudantes e aproximadamente 100 pessoas aqui conosco trabalhando. Então, aqui a nossa escola tem 15 salas de aula, temos laboratórios, temos também quadra coberta, auditório e aqui a gente funciona nos 2 horários semi-integral. Horário de 7 da manhã até as 14 horas e de 14h10 até as 21h10. Temos os cursos de Libras aqui, do básico, do intermediário e do avançado. E temos também o programa Escola Aberta, aos sábados, de 8 da manhã até meio-dia e 20, que funciona com cultura e arte. Cultura com dança, teatro e circo. Com esportes, funciona com basquete, voleibol, com badminton, futsal, tênis de mesa. Temos também as 14 modalidades aqui para os nossos estudantes atletas, onde a nossa escola foi campeã geral, agora em 2025, pela 10ª vez. O Se Liga Diversidade está chegando ao fim. Obrigado a você que assistiu a gente até agora. Aliás, Carla, hoje eu estou bastante feliz, que é praticamente o meu término, a finalização do meu curso. E para fechar com chave de ouro, estou apresentando esse programa aqui do Se Liga Diversidade. Então eu agradeço a todos por essa jornada. E bem, próxima terça tem mais, às 18 horas. Até lá! A capital do forró, sua história começa no século XVIII, quando tropeiros e viajantes paravam na região para descansar. Com o tempo, a cidade cresceu e se transformou em um grande centro comercial do Agreste. O maior símbolo de Caruaru é a sua feira, considerada uma das mais tradicionais da América Latina, reunindo artesanato, culinária e cultura popular. Mas é no mês de junho que Caruaru ganha ainda mais destaque. O São João, reconhecido como o maior do mundo, atrai milhares de viajantes com forró, quadrilhas e tradições nordestinas.